temos algumas pessoas que já estão na nossa audiência. A nossa irmã Ana Rosa. Nós estamos aqui no Residencial Espigão. Ela se encontra lá no Morada do Sol. Hoje a gente esteve junto, louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor. E nós vamos continuar nessa empreitada. Deus tem bênçãos para esse bairro aí, irmã. Deus continua usando a todos que querem participar dessa grande jornada. O nosso amigo também, irmão Edilson Domiciano, também está na nossa audiência. Olha, vocês aí, compartilhem a nossa live para aquelas pessoas que precisam da graça de Deus, do poder e da unção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus tem grandes bênçãos para fazer em seu favor, aleluia. Glorificado seja Deus, glorificado seja o teu nome. Aqui você às vezes ouve o nosso cachorro em latir, é que nós estamos aqui na nossa garagem. Aleluia. Bendito seja Deus. Vamos dar sequência à palavra do Senhor. E aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1, nós vamos aprender um pouco das coisas do Senhor. Eu me descobri sendo um ensinador, sendo um professor que serve para ensinar, para mostrar às pessoas aquilo que a Bíblia nos ensina e muitas das vezes nós não entendemos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 1, no versos 1 ao 5. Depois, no 1, 26 ao 31. E depois, no 2, do 1 ao 3. Glórias a Deus. Glórias ao nome de Jesus. Louvado seja Deus. A mão do Senhor é sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos negócios. Aleluia. Aqui no capítulo 1, no versos 1 do livro de Gênesis, no capítulo 1, do versos 1 ao 5, vamos à leitura. Louvado seja Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Aqui nós lemos no capítulo 1, do versos 1 ao 5. A criação dos céus e da terra. Aqui no capítulo 1, no versos 26, continua a nossa leitura. Nós vamos ver a seguinte passagem. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Aleluia. E aqui no versos 2, do capítulo 1, do capítulo 2, do versos 1 ao 3, diz assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito.
E abençoou Deus o sétimo dia, ou o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Aleluia! Aqui fala sobre a criação dos céus e da terra, depois fala sobre a criação do homem, e fala sobre aquilo que Deus viu que era bom. Então ele encerra a criação de tudo e descansa. Ele tira um dia de folga. O meu foi hoje, né? Semana que vem vai ser no sábado. Mas no dia de hoje eu descansei dos 6 dias trabalhados durante a semana. Essa semana foi a semana do Ano Novo, né? E nós não paramos, porque o nosso serviço, o nosso trabalho é em função disso. Mas eu quero, nos próximos 30 minutos, se Deus nos permitir, meditar com vocês a respeito dessa passagem que o Senhor nos colocou aqui na Santa Bíblia. Aleluia. Deus, antes de tudo, Ele é Deus. Explicar a existência de Deus, talvez um dia, lá na glória, quando nós estivermos com o corpo glorificado, como é o de Jesus hoje, talvez a gente nos seja revelado, né? Nos seja dito sobre de onde Deus surgiu. Porque a Bíblia diz que Ele é de eternidade em eternidade. Ele não tem começo e também não vai ter fim. Mas a Bíblia aqui já começa citando a respeito da criação dos céus e da terra. A Bíblia diz aqui que a terra era sem forma, ela era vazia, ela não tinha nada que desse beleza a essa situação. Os céus, eles não tinham nuvens, os céus, eles não tinham esse azul esplendoroso que nós vemos de dia, e nem essa escuridão que nós vemos de noite. Louvado seja Deus. Então, Deus do nada, pela sua palavra, pela sua autoridade, pelo seu poder, cria os céus e cria a terra. A terra estava sem forma e era vazia. E ela então começou a ser formada pelas mãos do Senhor. Ela começou a ser formada pelas mãos do Todo-Poderoso. Aleluia. E a partir desse momento que ela foi formada, no canto do lado esquerdo, atrás, no rumo do volante. Aleluia. Que deu um probleminha aqui sobre a luz, o farol do meu carro. Então a missionária está tentando desligar lá. Louvado seja Deus. Do outro dia ela desligou, hoje já não está conseguindo. Mas já orientei ela, tenho certeza que ela vai conseguir em nome de Jesus. Então Deus começou a formar toda a estrutura que nós vemos hoje. Os céus azul, a terra feita no seu molde, as montanhas, os mares, feito as árvores, feito os animais, feito tudo antes, tudo antes. O sol maior, a estrela maior, foi formada, e é onde a gente consegue que a terra seja iluminada. De dia o calor, de dia nós vemos tudo, é onde nós trabalhamos, é onde nós cuidamos das coisas materiais. E Deus criou a lua. Quando a lua surge no horizonte, é porque à noite a escuridão tomou conta. E ela vem para iluminar a noite. Isso foi formado pelo poder e pela mão do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aqui a Bíblia diz Deus, a Bíblia não cita nomes, a Bíblia diz Deus, tão somente Deus. A Bíblia não fala de Jeová, a Bíblia não fala de Jesus Cristo, e a Bíblia não fala do Espírito Santo. Ela diz que o Espírito de Deus vagava sobre as águas. Aleluia. Mistério, você vai entender conforme você chegar lá na glória, e aí
Deus vai nos explicar como funciona o sobrenatural dele, como ele consegue, num estalar de dedos, tudo acontecer, tudo ser feito, tudo vir à existência. Então o livro de Gênesis, ele começa falando a respeito da formação de tudo, da criação e da formação de tudo. Mas o livro de Gênesis, ele caminha um pouco mais. Ele começa a contar a história do homem de uma forma que não seja do acaso. Muitas pessoas entendem que a ciência entende que tudo aconteceu de forma aleatória. Mas a palavra de Deus diz que não. A história foi contada da forma como Deus queria que fosse. Então ele começa a formação de tudo e isso levou 6 dias. Ele preencheu todo o universo de todas as coisas, os planetas, os asteroides, os meteoros, as estrelas, tudo foi formado naquele tempo, naquele momento. E isso a Bíblia diz que levou 6 dias para tudo ser consumado, né? Os estudiosos fazem uma ligação entre os 6 dias de Deus e aquela passagem no Novo Testamento que fala que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Então, traduzindo-se, segundo os historiadores, a Terra teria sido formada em 6.000 anos. Se é verdade, 6.000 anos nossos, se é verdade a gente não sabe. Mas pode ter a ver. Amém? Porém, como um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, então, seguindo-se os passos da história do homem na face da terra, nós já estamos no 6º dia da raça humana. Desde que o primeiro homem, Adão, surgiu, nós estamos no 6º dia. E o 7º dia é aquele que Deus descansou. Então Deus preparou a história para ser vivida, para ser como Ele determinou. E nós estamos vivendo ela. Você e eu estamos vivendo a história. Dentro da história, dentro do contexto, dentro de tudo aquilo que o Senhor preparou para que nós estivéssemos. Então você não está ouvindo essa palavra, você não está vivendo essa palavra, você não está assistindo, você não está tendo um encontro nesse momento com essa palavra por acaso. É a mão de Deus que está instruindo e levando-nos à presença dele. Por que que Deus precisou enviar Jesus à terra? Boa pergunta, né? A gente sabe que Jesus nasceu numa manjedoura e com 33 anos e meio de idade, ele entregou a sua vida para nos salvar. Continuando na história, nós temos aqui algumas coisas que Deus preparou para que o homem vivesse. Ele criou o jardim do paraíso. Ele criou um local específico para que o homem vivesse. Ali no 6º dia ele vai e cria Adão do barro. Ele faz do barro um homem. A palavra Adão significa vermelho. Por isso que a pele clara, ela fica vermelha. A pessoa mais morena, a pessoa mais escura, tem o barro também, né? Que tem a cor escura, que é a argila. Deve ter outros também, mas esses são os mais comuns. É o barro feito da terra vermelha. Você mistura com água. A nossa região aqui, a nossa terra é vermelha. Então, as plantações, as culturas são plantadas no tempo certo, numa terra vermelha. Então, quando se levanta aquele temporal, né? Quando vem a chuva no mês de outubro, no mês de setembro, no mês de outubro, às vezes no mês de novembro, primeiro levanta aquela poeira, chamada poeira vermelha. Então, o primeiro homem foi formado da terra, do barro. E Adão significa vermelho. Passado o momento da criação do homem, Deus começou a interagir com ele. Deus começou a dar a ordem para que ele continuasse administrando aquilo que Deus havia criado. Ele
estabelece-se no céu, no seu trono de glória, e o homem aqui na terra começa a ter autoridade sobre tudo. O homem dominava, o homem comandava, o homem determinava. Vamos resumir a palavra: o homem era Deus aqui na terra. Um Deus com D minúsculo, viu? Porque o Deus com D maiúsculo é o Todo-Poderoso. É a Ele que nós damos glória, louvor, honra, majestade. É a Ele que nós bendizemos o tempo todo. E hoje é o dia de você também adorar a Deus na beleza da sua santidade. Quando Deus forma o homem e dá autoridade para ele, ele se apercebe de uma coisa: olha, não é bom que o homem esteja sozinho. Necessário que ele tenha uma companhia. Então Deus vai lá, faz o homem adormecer, e da costela de Adão, Deus forma a mulher, chamada Eva. Eva significa a mãe de todos os seres humanos, de todos os viventes. Então, ele tira da costela de Adão. Aí você me pergunta, mas como que Deus fez isso? Quem sabe um dia nós vamos saber a verdade. Ele vai se revelar através da sua vontade. Se for de nós sabermos, nós vamos. Se não for, se for mistério, se for para que ele guarde só para ele, então nós não saberemos. Mas eu gostaria de saber, né? Há tanta coisa, há tanta pergunta que eu e você temos para fazer diante de Deus, e muitas das vezes nós não temos resposta. Mas aquilo que Deus nos revela é a vontade dele, então nós guardamos os princípios da palavra do Senhor e aceitamos de bom grado essa palavra, porque ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela não fica somente ali no papel, ela toma forma e acontece de convencer o homem do pecado, convencer o homem do juízo, convencer o homem da justiça de Deus. Hoje nós vemos a glória de Deus manifestada na vida de milhões de pessoas que um dia não achavam que não era nada, entendiam que não tinham valor, porém o sangue de Jesus Cristo transformou a vida de cada uma delas, transforma a minha, transforma a sua, transforma a de todos nós. Louvado, glorificado seja o santo nome do Senhor. Quando Deus cria Eva, ele coloca ela como auxiliadora, como ajudadora, como uma mulher que fosse acompanhar Adão no seu dia a dia. O paraíso já estava ali, os alimentos, os animais estavam tudo ali, era tudo paz e alegria, era tudo paz e amor. Porém, na história, nós interpretamos algo sobrenatural antes da criação do universo. Deus, na sua grandeza, no seu poder, havia criado os anjos. E entre os anjos, querubins, arcanjos, serafins, aleluia, entre todos aqueles que reinavam no céu, que moravam no céu, onde a paz e a harmonia reinava, existia um que se situava numa posição muito grande, muito maior do que a gente possa imaginar. Ele era regente nos céus, ele que entoava os louvores, ele que era o maestro. Sabe aquele regente que tem na igreja? Ele era aquele que compunha, ele era aquele que ensaiava o coral, ele era aquele que fazia tudo. E por fim regia o louvor diante de Deus. Quando havia o culto no céu, né? Então estava ele lá à frente de tudo. E Deus recebia aquele louvor, aquela adoração, de bom grado, de bom coração. E a alegria do Senhor, que é a nossa força, naquele tempo também fazia parte dessa vida em comum que eles tinham nos céus. Porém, um dia, o coração dele se encheu de orgulho. Ele se achou melhor que Deus. Se achou melhor do que os outros anjos. A Bíblia diz que os anjos são mensageiros, os anjos são guerreiros e os anjos são adoradores. Cada um tem uma função no reino dos céus. E hoje ele está entre nós, misturados a nós,
para trazer proteção e abrigo seguro para aquele que confia no Senhor, para aquele que busca a sua palavra, que busca a sua presença. Aleluia! Louvado seja o Senhor por tudo isso. E nesta ocasião, em ele se achando acima de Deus, ele coloca no seu coração: eu vou tomar o assento de Deus e vou me sentar lá para dominar o universo. E a Bíblia diz que há uma grande batalha nos céus, há uma grande guerra. Por quê? Porque com esse orgulho, essa vaidade que ele possuía dentro do seu coração, ele conseguiu convencer a 1/3 dos anjos. A Bíblia diz que são miríades e miríades, e milhares de anjos e arcanjos e querubins. Então, desse tanto de anjos inumeráveis que existia no céu, 1/3 decidiu dar atenção a esse propósito que criou-se dentro do coração desse anjo. A Bíblia o chama de luz belo. Por quê? Porque ele era a alva, ele era aquele que brilhava mais do que todos os outros. Quando você vê uma pessoa talentosa na sua frente, olha, essa pessoa aqui sabe fazer um monte de coisa, ela tem capacidade de liderança, ela tem autoridade própria, ela tem luz própria, ela tem brilho próprio. Onde ela chega, ela se destaca. Onde o discurso dela consegue convencer as pessoas que aquilo que ela está falando é verdade. E essas pessoas acompanham. Assim foi com Luz Belo. Ele estava lá, imponente, maravilhoso, e ele decide então levar aquele 1/3 dos anjos junto com ele para uma grande guerra, uma grande batalha. Não se toma, Jesus disse, né? Não se toma a casa sem derrubar o valente, né? Então ele foi e tentou derrubar a Deus. Mas a Bíblia diz: quem é maior que o nosso Deus? Quem? Ninguém. Quem é igual a Deus? Também não existe ninguém. Então, o que acontece? Ele perde a batalha, ele perde a guerra, ele perde aquilo que ele queria conquistar. Mas a coisa que ele mais perdeu, meus queridos, foi o brilho de Deus. Foi a presença de Deus. Ele perdeu aquela alegria, aquela formosura, ele perdeu tudo aquilo que ele tinha e se tornou como se ele fosse um Munhá. Lembra do Munhá do desenho? Ele se tornou um esqueleto, ele ficou feio, a sua natureza foi mudada, ela foi pervertida. De uma luz que brilhava, a escuridão passou a tomar conta. Por isso que ele tem inveja de você, sabia? Você tem a luz de Cristo, você tem a presença de Deus na sua vida, você tem o sangue de Jesus Cristo que te lavou lá na cruz do Calvário e foi espargido sobre você e perdoou os seus pecados e purificou a sua alma e transformou a sua vida. Então ele tem inveja de você porque Jesus te ama, Jesus quer você na presença dele e ele quer cuidar de você todos os dias da sua vida. Aleluia! Quando ele percebe-se que não tinha mais condição de ganhar o trono de Deus, a Bíblia diz que ele é expulso do céu. Ele e aquela terça parte dos anjos é expulso do céu. E ele não tendo habitação, ele não tendo lugar para ficar. Ele tinha que conviver. O homem vive em sociedade. Ninguém consegue viver como um ermitão lá no meio do mato, sozinho. Eu já vi alguns vídeos aí na internet dizendo que aquelas pessoas estão lá isoladas, mas não é verdade. De vez em quando elas descem a cidade, de vez em quando elas vêm ao encontro de outras pessoas, interagem. Por quê? Porque elas saíram de alguém, elas saíram do seu pai e da sua mãe. Então é impossível com que ela viva isolada. E Luz Belo, que já não era Luz Belo mais, a luz de Deus já não brilhava no seu coração, já não brilhava aquela formosura, a Bíblia diz que ele se transforma em Lúcifer. Ah, meu Deus! Esse nome é temido
por todos os cantos da terra. Mas aqui não. Jesus é maior. A Bíblia diz: eis que vos dou poder e autoridade sobre toda a casta maligna, e as portas do inferno não prevalecem contra você. Você está escudado, você está guardado, você está escondido debaixo da potente mão de Deus. E se Deus permitir, como Ele permitiu com Jó, você vai passar uma prova. Mas no final a vitória será sua, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que se encontra ao nosso redor. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Ele então, sem habitação, ele desce para a terra. Chegando à terra, ele vê a criação do homem, vê tudo que Deus fez pelo homem, para o homem, a alegria que o homem sentia, a paz que o homem sentia, a presença de Deus todos os dias. Deus descia dos céus para falar com o homem, interagia sem dificuldade, sem preocupação. Ali era o paraíso, né? Era chamado paraíso, aleluia. Ele vendo tudo aquilo, ele sentiu inveja do homem. Sentiu inveja do homem porque ele havia perdido e sido lançado fora dos céus. E então ele chega e se aproxima e faz um teste, primeiramente com a mulher. A Bíblia diz que ele se aproximou de Eva através de uma serpente. Algumas pessoas dizem que antes da queda do homem os animais falavam, né? Não sei se é verdade. Talvez um dia a gente também venha saber se é verdade. Mas ele consegue usar a cobra. Não se sabe a qualidade da cobra, não se sabe se era uma cobra venenosa, né? Mas uma coisa você tem que entender: Eva não tinha medo da cobra. Veja bem, hoje a gente chama os invejosos aí, aqueles que vivem falando mal da gente, de cobra venenosa. Alguns até brincam, né? Minha sogra é uma cobra. Não. Sua sogra é uma bênção na sua vida, porque a sua esposa existe por causa dela. E o seu esposo também existe por causa dela. Se não fosse ela, vocês não estariam juntos. Então, para você ter uma ideia, Eva não tinha medo da cobra. E ela entendeu que aquela cobra não estava fazendo nada além do que eles sabiam que tinha acontecido naquele local. Se os animais falavam, ela pelo menos não teve medo. Então ela interagiu com a cobra. A cobra chega e diz para ela: olha, vocês estão vendo o fruto que está no meio do jardim, que o Senhor Deus disse para que vocês não comessem, porque vocês morreriam? Ela disse: eu vejo. Ela é bonita? É. Não sei se é a maçã. Eu acredito que não, porque senão a maçã nós não comeríamos ela com tanto sabor, né? Com tanto prazer. Mas criou-se a lenda, né? Que a mulher comeu o fruto proibido e era maçã. Não creio. Mas aconteceu isso. A cobra veio e inverte aquela palavra. Olha, eu digo a vocês, se você comer do fruto que está no centro do jardim, vocês serão iguais a Deus. Olha só, presta atenção. Lá atrás, ele colocou no coração dele que queria ser maior que Deus. Não foi? Ele quis ser maior que Deus. Subirei às alturas, e de lá habitarei, e de lá dominarei. Então ele viu que não conseguiu, porque Deus é maior, não há Deus maior. Ele colocou o homem, através da mulher primeiramente, colocou na dúvida, colocou dúvida no coração. E aquela mulher vai, vibrada,
sem noção e participa daquele fruto proibido. E quando ela participa do fruto proibido, a Bíblia diz que seus olhos se abrem. Ela passa a sentir coisas que ela não sentia, desejos que ela não tinha, pensamentos que ela não imaginava, ela passa a ter. E quando ela tem, ela sente diferente. Eu sou das redes, irmão. Eu sou sincero com vocês. Até as pessoas dizem, olha, você usa muito as redes. Realmente eu uso. E eu vejo de tudo. Na internet tem coisas boas e tem coisas ruins. Sabia? Você não sabia, você está sabendo agora. E o filtro é para isso. A sua mente é para isso. Filtrar as informações boas e captá-las. E as ruins você deletar da sua mente, do seu coração. Nem pensa em deixar descer para o coração. Mas eu já vi algumas pessoas dizendo, quando eu estava na igreja, eu era bitolado. Quando eu estava na igreja, olha só, elas não dizem que eu estava na presença de Deus. Elas dizem, eu estava na igreja, eu me sentia dentro de uma prisão. Agora que eu saí da igreja, eu me sinto liberta. Me sinto à vontade. Eu posso ir aonde eu quero, eu posso fazer o que eu quero, eu posso ser o que eu quero. E aí, o que você me diz? Liberdade, a Bíblia diz que é estar em Cristo Jesus. E Eva se sentiu liberdade quando ela perdeu a presença de Deus. E perdendo a presença de Deus, ela se achou. Assim como Luz Belo se achou, ela também se achou. E ela diz, nossa, como o fruto é gostoso, como o fruto é bom, como o fruto é maravilhoso, vou oferecê-lo ao meu marido. E ele, com certeza, vai comer. Se ele não comer, eu vou ficar sozinha de um lado e ele do outro. Ela já tinha essa consciência. Ela já tinha essa situação já dentro da vida dela, no pensamento dela. Então ela chega para o seu marido, Adão, e diz, olha, eu comi lá da árvore, centro do jardim, qual Deus havia dito isso e aquilo, e a cobra veio e me ofereceu. Certamente Adão também não se assustou, porque alguma coisa tinha naquele jardim do paraíso que eles entendiam como normal. E quando ela se aproxima dele e diz, ele fala assim, olha, a ordem que nós temos de Deus é de não comer esse fruto. Mas eu comi. E eu quero que você experimente. Ele poderia dizer não. Mas eu digo para você, quando a mulher quer seduzir o homem, ela derruba ele com uma rasteira só. Vamos a alguns exemplos? Eva derrubou Adão. Dalila derrubou Sansão. E Batseba derrubou Davi. Vocês estão vendo como é que são as coisas? A mulher, quando quer, ela coloca o homem debaixo do braço e faz carinho ainda na cabeça dele. Tome cuidado, você que ainda está solteiro, você que está noivo, você que está casado, para dividir com a sua esposa as coisas da maneira igual. Ela não é maior que você e você também não é maior que ela. A convivência se faz dentro desse relacionamento, em comum acordo. Quando você se apresentou diante do padre ou diante do pastor, foi-lhe feita a pergunta, você promete fazer isso, isso e aquilo? Você disse sim. Então cumpra, porque é assim que as coisas funcionam, na hora boa e na hora difícil. Então Eva oferece aquele fruto ao seu marido, ao seu esposo, e ele experimenta. Não precisou dar 2 mordidas, não. Foi uma só. Os olhos de Adão também se abriram. O coração dele se sentiu diferente. O corpo físico dele transformou. As coisas que estavam dentro dele, elas foram liberadas.
de ruim, não de bom. Você é bom pela sua natureza, pela natureza do Senhor na sua vida. E muitas pessoas são ruins, são más, porque elas perderam essa essência. E aí elas fazem maldade o tempo todo. Elas tentam prejudicar a vida das pessoas o tempo todo. Ou caluniando, ou difamando, ou fazendo feitiçaria, ou fazendo coisas fora do eixo. Por quê? Porque o coração delas já não está mais cheio da presença do Senhor. Então ela age em conformidade com o seu caráter, com a sua natureza. Então Adão se sente transformado, ele se sente diferente. E uma das coisas que eles sentem, primeira coisa, vergonha. Vergonha do quê? Por que a vergonha? Quando a gente chama alguém de sem vergonha, né? É até interessante. Por quê? Porque a vergonha é o caráter, é o temor, é a comunhão, é aquilo que você percebe no seu cérebro, na sua mente, se é certo ou se é errado. Então eles sentiram vergonha. Vergonha do quê? Não sei se tinha espelho lá, mas vamos supor que tivesse. Eles olharam um para o outro, olharam no espelho e falaram assim: uai, mas você está sem roupa? Você está pelado? Você está nu? Que coisa feia. Olha aí, né? Esse negócio pendurado, esses peitos aí. Desculpa a frase, desculpa o termo, mas eu imagino a cena assim. Quando eles se veem um ao outro, ou olha no espelho, podia ser o espelho d'água, né? Que você olha na água e vira um espelho. Eles sentiram vergonha. E a primeira coisa que eles fizeram, olhou para cima, olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, mas foram se esconder. Olha, podiam ter a liberdade que tivesse, ir ao lugar que pudesse, que alcançassem. Às vezes ia a pé, né? Às vezes ia sobre o lombo de um animal. Um leão, por exemplo, né? Podia passear em cima dele. Hoje a gente usa o cavalo, usa, né, outros animais, mas eles poderiam andar em cima do leão. E, de repente, eles sentiram vergonha um do outro e se esconderam. Foram para trás de uma árvore, ou numa cabana, ou numa caverna, eles se esconderam. E quando Deus, de costume, descia à terra, sempre à tardezinha, né? Vou lá ver como que Adão está, como que está a Eva, como que está a saúde deles, como que está o dia deles, se foi alegre, se foi movimentado, se foi mais parado. Vou lá saber. Ele chega e não vê ninguém no local de costume de encontro. No que ele não vê ninguém, ele chama: Adão, Adão. Deve ter chamado umas 100 vezes, né? E o homem lá escondido. Pensa num homem medroso, hein? Foi Adão. Não antes, depois de perder a comunhão com Deus. E então ele, vendo que não podia continuar se escondendo, ele se apresenta: eis-me aqui. E aí, tudo bem? Não. Estou sentindo você diferente. Parece que você está mudado. O que aconteceu? Como se Deus não soubesse, né? O que aconteceu? Falou assim: olha, aquela árvore do fruto do centro do jardim, a mulher me deu e eu comi. Olha só que safado, hein? Que sem vergonha, né? Que malandro. Ele era a autoridade naquele local. Ele era o tutor, o senhor. Ele era aquele que dominava sobre tudo. Então ele acusa a mulher. E Deus chega para a mulher e diz: olha, o que foi que aconteceu com você? Eu não disse a vocês dois que não poderiam comer do fruto da árvore do centro do jardim? E ela responde: a cobra me deu e eu comi. Aí começa
o sofrimento do ser humano na face da terra. Esse estudo, irmãos, ele é muito profundo, ele é muito prolongado. Então, vamos ver se durante os domingos que a gente tiver aqui, a gente continua no livro de Gênesis. Mas, resumindo a história, o homem perdeu a comunhão com Deus, a mulher passou a ter dores no seu parto, a cobra começou a rastejar sobre a terra, e Deus disse: olha, da semente da mulher eu colocarei inimizade entre a serpente e a mulher. Do seu ventre sairá aquele que vai pisar a cabeça da serpente, pisar a cabeça da cobra. Mas a cobra ferirá o calcanhar da mulher. Além das dores de parto, Maria, que foi a mãe de Jesus, sentiu toda a dor, pode-se dizer que Jesus sentiu naquela cruz. Porque como mãe, como serva do Senhor, como pessoa agraciada diante de Deus, ela sabia os planos de Deus na vida dela, seriam aqueles que ele determinasse. Mas quem é que gosta da dor? Quem é que gosta do sofrimento? Ninguém. Quem é que gosta da prova? Ninguém. Quem é que gosta de chorar, de sentir dor, de sofrer? Ninguém. Mas Deus, naquele exato momento, colocou um contra o outro. E eles foram expulsos do jardim do paraíso. E a história teve que continuar. De uma forma ou de outra. Se era boa, ela se tornou ruim. Mas a história da humanidade, Deus havia predito a eles: vocês vão frutificar e vão multiplicar sobre a terra o ser humano. Então, o projeto de Deus, meus queridos, o projeto de Deus, ele nunca falha, ele nunca muda. Deus fez ele lá, desenhou, Deus usou a engenharia, Deus usou a prancheta, Deus usou aquilo que ele possuía, um caderno, uma caneta, um lápis, ele usou lá para desenhar você, para desenhar a sua esposa, para desenhar o seu filho, para desenhar a sua vida, e escreveu nela: olha, esse aqui é meu, ninguém toca. Vai chegar o tempo na vida dele de que ele vai me conhecer. Então a história não mudou. Jesus continua vivo, está vivo e vai estar vivo para sempre. Um dia ele vem buscar a igreja fiel e verdadeira que ele lavou com teu sangue. Se você estiver nela, você subirá no grande dia do arrebatamento que acontecerá sobre a terra. Ninguém entende aquilo que Deus quer fazer se não tiver aplicação da palavra de Deus. Ela é estudada sim, mas a palavra de Deus precisa ser revelada a você. A palavra rema de Deus precisa ser levada até você, e o Espírito de Deus vai te mostrar como realmente ela é, porque ela tem poder, porque ela se cumpre na sua vida, na minha vida, na vida de todos os seres humanos na face da terra. Então o Senhor preparou esse dia para que você estivesse aqui assistindo essa live, participando desse culto e sendo abençoado pelo poder de Deus. Domingo próximo, saindo Adão e Eva de dentro do paraíso, eles tiveram que continuar a história. Então nós vamos domingo próximo continuar dessa parte da história, aleluia, quando eles começam a viver fora do paraíso, mas ainda sobre a terra. Você existe porque Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. E hoje o Espírito Santo do Senhor restaurou a nossa vida para que vivêssemos em comunhão com Ele. Deus nunca nos abandona e nunca nos abandonará. Amém, igreja? Amém, Jesus? Louvado e glorificado seja Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, obrigado por essa noite, Senhor, em que a Tua palavra nos foi ensinada, que a Tua palavra nos foi revelada. Obrigado, Espírito Santo, pelo Senhor fazer parte da nossa vida, porque sem o Senhor Espírito Santo, nós não teríamos acesso ao Pai, porque nele nós clamamos:
Abba, Pai, aleluia. Nele nós dizemos, Maranata, Senhor, aleluia. Somente as pessoas que estão ligadas ao trono da graça de Deus, que têm comunhão, que têm o Espírito Santo, que têm a revelação de Deus para a sua vida, através da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, pode entender essa mensagem. Mas eu quero que o Senhor vá também, Senhor, de encontro àquelas pessoas que ainda estão com a mente ofuscada, que estão com a mente tampada, que estão com o coração endurecido. Eu também quero que o Senhor vá de encontro àquelas pessoas que ainda não te conhecem. E ó Espírito Santo, eu sopro sobre a vida delas esse Espírito Santo, para que elas recebam, aleluia, assim como Jesus fez. Obrigado, Senhor, pela ministração dessa noite. Nós te adoramos, bendizemos e glorificamos, em nome de Jesus.